E disse aos seus discípulos: Portanto vos digo, não estejais apreensivos pela vossa vida, nem sobre o que comereis, nem pelo corpo sobre o que vestireis. Não é a vida mais do que o sustento, e o corpo mais do que as vestes? Considerai os corvos, né? Primeiro os corvos. Considerai os corvos, que não semeiam, nem cegam, nem têm despensa e nem celeiro, e Deus os alimenta. Quanto mais valeis vós do que as aves. Então veja bem, não adianta só eu falar para você, digamos que você esteja passando por um problema de grande preocupação, e eu dizer assim para você assim, não se preocupe. Se eu só falar isso, você vai dizer, tá, mas e aí, o que que eu faço, né? Então Jesus fala assim, ele fala para você assim, ó, não se preocupa, mas ele te dá uma razão. Ele te dá uma razão para você pensar e falar assim, então é isso. Então ele falou aqui, ó, não se preocupe, olha para os corvos do céu, olha para as aves. As aves não semeiam, não plantam, não cultivam, não fazem nada, todas elas comem, né? Olha para os lírios do campo, eles também não fazem nada, né? E Deus os alimenta todos. Então, se a gente for parar um pouco, sabe qual é o problema? É que às vezes a gente tenta pegar a nossa preocupação, a nossa ansiedade e focar em uma coisa só, né? E aí você sabe só para fazer uma comparação, quando tem aquele jumentinho que vai andando na rua, puxando a sua carroça, e ele vai com dois negócios aqui do lado aqui do rosto, em que ele não consegue olhar para os lados, então aquelas coisas ali ele não consegue olhar para o lado, logo ele não se assusta, né? E ele segue seguindo só em frente. Então, às vezes a gente pega a preocupação, às vezes não é nem tão grave, às vezes é. Eu não estou dizendo para você que sua preocupação não é grave, não, que você não precisa trabalhar ela, não. Não estou falando isso. Eu estou falando que às vezes a nossa preocupação a gente coloca como se fosse aquele tampão aqui do lado e a gente fica só olhando para aquilo dali. E a palavra de Deus está dizendo assim: ei, calma, tira esse negócio aqui e vamos olhar ao redor. Vamos olhar ao redor para você entender que não é só assim, não. Para você entender que não é só a sua vida que está passando por isso, não. Tem um montão de gente passando por coisas iguais ou até piores. Então, quando a gente amplia a visão e começa a observar dessa forma, a gente começa a ver diferente. Então, o que Jesus falou é o seguinte: olha só, olha para as aves do céu. Elas não semeiam, elas não têm campo, elas não têm funcionários, elas não trabalham ali, elas não ganham salário e mesmo assim elas comem todo dia. Você já viu as aves do céu magrinha, não conseguindo, caindo de tanta fome que elas têm? Não, elas estão lá e elas estão lá vivendo e todas elas gordinhas e bonitinhas e com força para voar, para ir, para vir, não é? Então, assim, Deus sustenta toda a sua criação. Ele não vai sustentar você? Ele vai sustentar você sim. Então ele diz: ó, considerai os corvos que não semeiam, nem cegam, nem têm despensa e nem celeiro. Eles não têm casa, eles não têm celeiro, eles não têm despensa, eles não têm salário e Deus os alimenta, entendeu? Então, assim, ó, quando a gente coloca a nossa preocupação nisso, não é? Quando a gente coloca a nossa preocupação nisso, a gente vai envelhecer, a gente vai adquirir problemas de saúde, a gente vai fazer um monte de coisa, se é Deus quem nos alimenta.